vou realizar a troca do líquido do meu kefir de água. Eu estou cultivando o kefir numa quantidade pequena. Nessa garrafinha eu separei um grãozinho e comecei a cultivá-lo. E ele está um grão, um aglomerado, ele formou ali parece um grão maior, mais gordinho, mas na verdade é um aglomerado de grãos que foram se crescendo junto e formaram e virou essa bolota. Eu estou utilizando o açúcar mascavo e hoje, dia 2 de abril de 2021, eu vou fazer a troca desse kefir de água. As quantidades que eu utilizo elas são pequenas, então assim, facilita porque eu acabo utilizando pouco açúcar mascavo e também a quantidade que eu produzo do kefir é o suficiente para eu já tomar a minha dose diária ali de probiótico. Então, eu acabei de peneirar ali o líquido, deu para ver o grão de kefir maior e uns pedacinhos menores que se formaram. Ali, a impureza do açúcar mascavo que fica no fundo da garrafa, que fermentou, então essas impurezas suspensas elas vão se decantando e sentam todas no fundo por ação da gravidade. Então eu tenho que lavar aquela garrafinha. Aí eu vou mostrar esse grão de kefir que parece maior, eu separei, ele era um único, eu separei esse grãozinho e ele cresceu ali em 2 dias, ele já ficou dessa forma. Então eu vou realizar a troca, eu vou lavar essa garrafinha de vidro e assim que limpa, aí no caso eu já lavei, coloco uma bucha ali dentro, dou uma esfregada e passo bastante água para poder tirar o sabão. Então, como eu estou cultivando basicamente 1 grão de kefir, eu utilizo uma colherzinha dessas de café de açúcar mascavo. Esse açúcar mascavo tem impureza, como eu mostrei anteriormente, essa impureza suja. E eu estou utilizando aí para essa garrafinha em torno de 2 dedos de altura de líquido, de água. Eu coloco aí a água filtrada. E essa quantidade é suficiente, que daria em torno de meio copo desse americano, é a quantidade de açúcar que esse 1 grãozinho, que essa quantidade de grãos de kefir que eu estou utilizando, dá conta de fermentar em 24 ou 48 horas. Aí no caso, essa ficou 48 horas e eu acabei esquecendo. Mas eu pretendo trocar a cada 24 horas. Então eu agito aí na garrafinha mesmo, para poder dissolver o açúcar. E depois eu adiciono os grãos e aí eu tento adicionar de uma forma mais cuidadosa para não fragmentar muito, não quebrar muito esses grãos e eles não começarem a esfarelar. Então eu tento ser um pouco mais delicado. Daí principalmente esse maior, que talvez é o principal grão de kefir dessa cultura, eu tento soltar ele de uma maneira um pouco mais delicada ali. E esse kefir que eu acabei de coar, esse líquido, eu poderia fazer um suco, eu poderia preparar um refrigerante, lógico, uma quantidade menor, talvez 300 ml, mas eu acabo tomando assim in natura. Aí no caso eu vou tomar e depois eu vou mostrar essa peneira que eu utilizei, até passa um pouquinho de alguns grãozinhos de kefir. Você pode tomar sem problema, o gosto, como fermentou 48 horas, está um pouco mais ácido, mas eu tomo normalmente, eu tomei aí a minha dose, e conforme for se multiplicando, eu vou aumentando o volume.